Mano, para você conseguir entender como analisar o endividamento de uma empresa, você precisa entender duas coisas antes. E eu tenho certeza que você já se questionou sobre essas duas coisas, tá? Pô, por que as empresas se endividam? Mas tá bom, beleza, ela pegou a dívida, ela tem aqui uma dívida de R$5 e tem aqui na outra mão R$10. Por que ela não pega esses R$10 e paga essa dívida? Nesse vídeo aqui, eu vou te dar a resposta para essas duas perguntas de uma forma bem simples e se você ficar até o final do vídeo, eu vou te mostrar como é que você analisa o endividamento de uma empresa da maneira correta. Se você se interessa por esse tipo de assunto, eu vou pedir para você já se inscrever aí embaixo no botão vermelho para não perder os próximos vídeos que eu trouxe aqui sobre ações. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão, o meu documentário pessoal da minha jornada até o primeiro R$1 milhão e sem enrolação, vamos logo pro assunto do vídeo. Cara, a gente sabe que a empresa precisa de capital para se financiar, né? Para reinvestir ali no seu crescimento e para conseguir manter as suas operações. A empresa ela pode se financiar basicamente de duas formas, tá? Ela pode usar o capital próprio, que seria ali o dinheiro proveniente dos seus lucros trimestrais, do que ela conseguiu captar dos seus acionistas, né? Lá no IPO, quando ela abriu capital na bolsa, da emissão de novas ações, caso ela queira fazer. Mas ela também pode se financiar através de capital de terceiros, né? Que seria quando ela toma uma dívida, quando ela pega um empréstimo no banco, por exemplo, ou emite uma debênture no mercado para se financiar através de capital de terceiros. Existem essas duas formas, capital próprio e capital de terceiros. Então a gente já responde a primeira pergunta aqui. Por que as empresas se endividam? Elas se endividam para financiar as suas atividades, né? Para reinvestir em crescimento ou para manter ali as suas operações funcionando. Elas tomam dívidas para poder se financiar. E aí com essa resposta surge uma nova pergunta, tá? Por que muitas vezes as empresas optam por se financiar através de capital de terceiros, tomando dívidas, ao invés de se financiar com capital próprio, né? Porque se a gente pensa na pessoa física, eu e você, nenhum de nós vai querer tomar uma dívida para financiar um projeto. Bom, para a gente chegar na resposta dessa pergunta, eu tenho que te contar uma história. Em um dado ponto da história das finanças corporativas, surgiram dois caras, Franco Modigliani e Merton Miller. Esses caras eram dois professores que elaboraram um teorema sobre isso tudo, e esse teorema recebeu o nome de Teorema de Modigliani-Miller. Eu sei que falar de teorema já te assusta, já parece ali que vai ser algo muito complicado, mas confia em mim que não vai complicar muito não. O Teorema de Modigliani-Miller, ele diz o seguinte: considerando um mundo em que não existem impostos, o fato da empresa tomar dívidas é indiferente no quesito de geração de valor para o seu acionista. O que é que isso quer dizer, né, para traduzir um pouco? Quer dizer que o valor de mercado de uma empresa e, consequentemente, o preço de suas ações, né, já que o preço da ação é o valor de mercado da empresa dividido pela quantidade de ações que existem dessa empresa, ele não vai se alterar se a empresa financiar suas atividades com muito capital de terceiros, né, se ela tomar muita dívida, nem se ela fizer com pouco, né, se ela financiar suas atividades através de capital próprio, que seria ali o seu próprio patrimônio. O valor de mercado é indiferente à estrutura de capital da empresa. Tá bom, então essa foi a primeira proposição desse teorema, que o endividamento da empresa é indiferente para o acionista. Se a empresa decide tomar dívidas nesse cenário, ela vai estar aumentando ali o risco do investimento, mas consequentemente ela vai estar aumentando também a expectativa de retorno para quem investe nessa ação, tá? Lembre-se que no mercado de ações, o risco e a expectativa de retorno sempre andam juntos. Então, nesse caso, no mundo ideal em que não existem impostos, o fato da empresa tomar dívida apenas altera o perfil de risco da empresa. Se a empresa tem mais dívidas, o investimento naquela empresa vai ser mais arriscado, mas isso não influencia em nada diretamente no valor de mercado da empresa e no preço das suas ações. O endividamento da empresa, então, não traria nenhum benefício ou malefício diretamente para o acionista, tá? O benefício ou malefício viria dos resultados futuros da empresa. Se a empresa com muita dívida der certo, o retorno que o acionista vai ter vai ser muito maior. Só que se essa empresa muito endividada por acaso vier à falência, aí o acionista vai ter um problema, porque ele vai perder todo o capital que ele tinha investido. Então só altera o perfil de risco. Uma empresa mais endividada é um investimento mais arriscado. O preço de uma ação no mercado não vai aumentar de valor ou diminuir de valor porque uma empresa tomou ou não tomou uma dívida, tá? O valor de mercado, o preço da ação é indiferente à tomada de dívidas pela empresa. Tá, só que essa proposição é lá no mundo de fantasias, onde não existem impostos, tá? Na vida real existem sim impostos e não são poucos. A segunda proposição do teorema diz então que no mundo real, onde existem impostos, a tomada de dívidas por parte da empresa funciona como uma faca de dois gumes no quesito de geração de valor para o acionista.
em um primeiro momento, ali no momento inicial, a tomada de dívidas por parte da empresa gera valor para o acionista, tá? Por que isso acontece? De uma forma bem resumida, para simplificar aqui, a dívida vai gerar ali uma despesa no demonstrativo de resultados da empresa que vai fazer com que o lucro líquido da empresa diminua. Como o imposto de renda que as empresas pagam incide sobre o lucro líquido, é ali normalmente 34% do lucro líquido para a maioria das empresas, esse abatimento que gera no lucro líquido, essa diminuição do lucro líquido, faz com que as empresas paguem menos imposto de renda. Então o que acontece é, a empresa toma uma dívida, essa dívida entra como uma despesa da empresa, diminui o lucro líquido no resultado dessa empresa e ela paga menos imposto de renda. E é isso que gera valor para o acionista no longo prazo. Se a empresa fosse financiar suas atividades através de capital próprio, né, se ela não tomasse as dívidas, ela não iria conseguir realizar esse abatimento do imposto de renda. Ela teria que, por exemplo, emitir novas ações para poder se financiar com capital próprio. E aí, além de não gerar esse valor para o acionista do abatimento do imposto de renda, caso ela emitisse novas ações, os acionistas ainda seriam diluídos. Então, eles seriam prejudicados duas vezes nesse processo. Então, a conclusão é que é interessante para o acionista que a empresa tenha ali um certo nível de endividamento, tá? É positivo, gera valor para o acionista no longo prazo. Tá, mas também existe o outro lado da faca, né? Eu falei que era uma faca de dois gumes. Essa geração de valor através do nível de endividamento não é infinita. A empresa não pode ir no banco, tomar 1 trilhão de dívida e achar que esse 1 trilhão vai gerar um valor absurdo para o acionista. Não é assim que funciona. Existe um certo limite, tá? Um limite ali que, se for extrapolado pela empresa, vai começar a trazer muito risco para o investimento. E aí esse risco vai pesar muito mais do que a geração de valor que vem do abatimento do imposto de renda. E aí, nesses casos, né, quando o nível de endividamento da empresa começa a ficar muito alto, quando ela passa ali de um certo limite, a gente tem o efeito inverso. A gente não vai ter mais uma geração de valor para o acionista, e sim uma redução de valor para o acionista. Nesses casos que o nível de endividamento se descontrola muito, você começaria a observar então a degradação ali do valor de mercado da empresa. O valor de mercado da empresa começaria a diminuir e, consequentemente, o preço das ações da empresa também cairia, ao invés de subir ali quando o nível de endividamento estava controlado. E isso acontece porque um alto nível de endividamento faz com que surja ali um risco de falência bastante real. E o risco de falência é um risco que todo investidor quer evitar. Mas como é então que a gente vai identificar esse limite, né? A partir de quanto ali de dívida que a dívida deixa de ser boa para o acionista e passa a ser perigosa? Eu trouxe aqui então 2 indicadores fundamentalistas que você pode utilizar para poder te ajudar a medir esse nível de endividamento da empresa e ter uma noção ali de onde ele se encontra, né? Se ele está no limite, se ele está abaixo do limite, se ele já passou do limite. A gente vai ver isso aqui agora. Mas antes da gente entrar nos indicadores, eu quero fazer um adendo bem rápido aqui. A gente já chegou na metade do vídeo, eu já respondi a metade das suas dúvidas e você ainda não deixou a curtida aí embaixo. Porra, deixa essa curtida aí, tá? Investidor economiza dinheiro, não é curtida no YouTube não. Curtida você pode deixar de graça. Tá, brincadeiras à parte, vamos lá para os indicadores então. Lembrando aqui que os indicadores, eles funcionam ali como uma média de mercado, tá? Os indicadores, eles trazem dados bem generalistas da empresa, tá? Vai trazer ali um nível de endividamento médio para todas as empresas, mas dependendo do setor que a empresa está inserida, da previsibilidade de receita que ela tem, esses indicadores podem variar um pouco, tá? O nível de endividamento limite ali de um setor pode ser um pouco maior do que o outro, de outro setor pode ser um pouco menor do que o outro. Eu vou trazer aqui uma média para a gente ter uma noção. Se a gente pegar ali, por exemplo, uma empresa do setor elétrico, né, que a característica dela é ter uma previsibilidade muito alta de receita, a empresa tem uma estrutura ali de muito mais segurança para poder tomar dívidas. Então o risco de falência que vai vir das dívidas, ele acaba sendo menor nessas empresas, porque ela sabe mais ou menos quanto que ela vai receber ali em determinados períodos. Então enxerga esses indicadores que eu vou te passar aqui como uma média geralzona assim de todas as empresas, aglomerando todos os setores. O primeiro indicador que eu gosto de utilizar para medir o nível de endividamento da empresa é a dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Esse é um indicador que mostra a proporção ali entre o endividamento da empresa e o patrimônio líquido dela, ou seja, o que a empresa tomou de dívidas de capital de terceiros e o que ela tem de capital próprio, de patrimônio líquido, para lastrear essa tomada de dívidas. A dívida bruta sobre patrimônio líquido, ela nos dá uma ideia ali de quanto dinheiro a empresa está tomando dos outros em relação ao quanto ela tem de patrimônio próprio, tá? De patrimônio líquido, de capital próprio. Se uma empresa tem uma dívida bruta sobre patrimônio líquido de 2, por exemplo, significa que para cada R$1 que ela tem de patrimônio, de capital próprio, ela tem R$2 de dívidas, tá? Então dá para perceber que isso daqui não é uma relação muito saudável. Normalmente as empresas de mais alta qualidade vão ter esse indicador ali entre 0 e 1,2, tá? Entre 0 e 1, por aí. Uma média de mercado que a gente tem ali para estabelecer o limite, a partir de qual ponto o nível de endividamento da empresa tá ficando perigoso, né? Para te acender um alerta, seria quando a dívida bruta sobre patrimônio líquido passa de 3. Se uma empresa tá com uma dívida bruta sobre patrimônio líquido maior do que 3, é bom você acender um alerta aí e investigar o que está acontecendo com a empresa, porque esse daí é um forte sinal de que o nível de endividamento da empresa está ficando alto, tá? Então pode estar não gerando mais o tanto de valor que você acredita que o endividamento está gerando. Dívida bruta sobre patrimônio líquido maior do que 3 mostra que o nível de endividamento da empresa
empresa está passando do limite. O segundo indicador que eu gosto de utilizar é a dívida líquida sobre EBITDA. A dívida líquida da empresa, caso você não esteja familiarizado com esse termo, ele é a dívida bruta da empresa, que a gente viu no outro indicador, subtraído ali do dinheiro que a empresa tem em caixa. Então imagine que a empresa pega ali tudo que ela tem em caixa e usa esse caixa para pagar as dívidas dela, para pagar ali a dívida bruta. A parte da dívida bruta que sobrar é a dívida líquida da empresa que a gente vai utilizar nesse indicador aqui. E o EBITDA da empresa é o resultado operacional dela, tá? Tudo que ela conseguiu ali lucrar com as suas operações. Se a empresa pegar todo o resultado operacional dela ali, o lucro que ela tem com suas operações, e utilizasse esse lucro inteiramente para pagar suas dívidas, em quantos anos ela conseguiria quitar suas dívidas? É basicamente isso que esse indicador quer passar pra gente. Normalmente as empresas de mais alta qualidade vão apresentar esse indicador ali entre 0 e 3, entre 0 e 2, elas levariam mais ou menos 2 ou 3 anos para quitar suas dívidas. A empresa que tem esse indicador 0 é porque ela não tem dívida líquida, tá? Significa que ela tem mais caixa dentro da empresa do que ela tem lá de dívida bruta. Então a gente consegue considerar que ela não tem dívida, né? Porque se ela quiser, ela pega o caixa e paga toda a dívida bruta. Então não faz sentido a gente considerar que a empresa precisa de resultado operacional para pagar suas dívidas. Basta ela pegar o dinheiro que ela tem no caixa e pagar essas dívidas. Não faz sentido a gente analisar esse indicador. Então se a empresa tem mais caixa do que dívida, o dívida líquida sobre EBITDA é 0 e o nível de endividamento da empresa está bem controlado, tá? Mas aqui então qual seria o limite? Uma média de mercado ali para o dívida líquida sobre EBITDA é que quando ele está maior do que 4, a situação já está perigosa para a empresa, tá? Já está ali no nível de endividamento que passou do limite. Então acende um alerta e fica atento com essa empresa, porque ali já passou do nível de geração de valor. Então é bom tomar cuidado com essa empresa, tá? Bom, então esse daqui é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Se você chegou até aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, no botão vermelho, deixar a curtida, caso você ainda não tenha feito isso. E deixa um comentário aí embaixo também se você ficou com alguma dúvida aqui assistindo esse vídeo, que eu vou passar depois lendo tudo e respondendo todas as dúvidas que surgirem. Aí na descrição vão estar os meus links das minhas redes sociais, do meu Instagram, do meu site, para que você possa me conhecer melhor e interagir melhor comigo por lá. Eu vou estar deixando na descrição aí também alguns links de materiais gratuitos que eu disponibilizo aqui pro canal, um e-book de como investir em ações, um passo a passo ali, caso você ainda não tenha começado, uma planilha de planejamento financeiro para você economizar dinheiro, cortar seus gastos e poder investir melhor. Tá tudo aí embaixo na descrição, tudo gratuito, é só baixar, você não vai me pagar nada por isso. Vai aparecer na tela aí agora um outro vídeo bem interessante, eu acho que você vai gostar bastante dele também. Clica aí e assiste lá, que conhecimento nunca é demais e a gente pode se tornar um investidor cada vez melhor, tá? Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.